Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e nós vamos continuar aqui no capítulo 3, no Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Dentro desse título principal, nós temos os subtítulos e nós vamos continuar aqui em Perturbação Espírita, ou seja, perturbação do espírito quando desencarna. E nós continuamos aqui então na questão número 163. E aqui Kardec fez a seguinte pergunta: a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? E os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Vejam que ele explica aqui que não existe um despertar, não é igual para todo mundo, né? Não é igual para todo mundo. E todos, de alguma forma, passam por um período. Essa perturbação que ele fala seria uma forma de pensar, de observar a própria vida. Vamos simplificar de uma forma popular, que todo mundo já falou sobre isso, já viu isso em filmes ou coisa do tipo. As pessoas não dizem assim, quando a gente está prestes a morrer, a gente vê um filminho da nossa vida, a gente vê o filme da nossa vida. Bem, a perturbação espírita, essa perturbação que ele fala aqui, é o nosso próprio julgamento. E esse julgamento que fala não é Deus que vai lá e diz, olha, você tem que ser penalizado. Não, é a nossa própria consciência se autoanalisando. As coisas que nós fizemos, o que a gente se culpa, o que não se culpa, as coisas que nós deixamos, se nós queremos voltar, se não queremos voltar, as pessoas que nós amamos, se nós amamos de forma livre ou amamos com posse. Então, todas essas coisas criam mais ou menos perturbação na hora do desencarne. Então vamos à questão 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Olha só, ele está perguntando se é no mesmo grau, durante o mesmo tempo. E os espíritos respondem, não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então viram? É como a gente falou há pouco, isso varia para cada tipo de espírito. Uns ficam mais perturbados, outros menos, outros tão pouco que quase que imediatamente recobram a sua consciência de espírito. Questão número 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha que pergunta interessante que ele está fazendo. Ele está dizendo aqui, que se uma pessoa conhece a doutrina espírita, né, sabe, entende isso através aqui sobre o Espiritismo, e como é que é o outro lado, o que acontece, se isso facilita, né, esse transpasse aqui, se essa perturbação é menos longa. E o Espírito responde, uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, ou seja, ele já sabia como é que isso iria se processar, a morte, né? Mas a prática do bem, olha que ele faz um porém aqui, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que saber sobre a doutrina espírita, entender a espiritualidade através da doutrina espírita, te facilita muito, mas não sobrepõe a prática do bem que você tenha feito na Terra, a pureza da consciência, né? Isso é primordial, gente. Quando ele fala pureza da consciência, a gente cada vez mais exercitar, limpar a nossa própria mente dos nossos vícios particulares. Quando eu falo vícios, não são só vícios tipo cigarro, bebida, drogas, são todos os nossos vícios mentais, né? O nosso egoísmo, as nossas revoltas, as nossas tristezas, todas as coisas que nós utilizamos erroneamente durante a vida, que são dispensáveis para nós. Bem, e após a número 165, tem umas considerações de Kardec. E ele diz o seguinte, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre a sua situação.
A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece os seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que, desde sua vida terrena, se identificaram com o seu futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Isso é muito comum a gente ver nas comunicações no centro espírita. Existem casos em que os espíritos não sabem que desencarnaram, ou às vezes sabem, mas de certa forma a mente deles, né, o pensamento deles, eles não aceitam, né? E aí a gente tem que persistir com o tratamento deles. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito. E, só então, o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com um corpo de forma semelhante ao procedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes, que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam e não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se for um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que aparecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhes interessam. Então viram, como ele falou aqui, ele repetiu a questão da importância de nós entendermos sobre a espiritualidade, as razões das coisas acontecerem, estarmos preparados para esse tipo de evento, e quanto mais nós nos preparamos através do entendimento da espiritualidade, mais normal vai ser um transpasse. Ele até cita aqui que nos casos de morte coletiva, né, como cada espírito tem um pensamento diferente, um desejo diferente, tem angústias, né, diferentes e virtudes diferentes, cada um toma um lado, cada um vai atrás dos seus interesses. Então, meus amigos, era isso que tínhamos aqui para mais esse estudo do livro dos médiuns. Tá? No próximo estudo vamos entrar numa parte muito interessante, que vamos falar de mundos diferentes, de planetas, né? De encarnações, né? Na verdade, de encarnações. Tá? Eu confundi com a pluralidade dos mundos. Vamos falar sobre a pluralidade das existências e vamos continuar na questão 166. Então, meus amigos, muita paz, muita luz, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.